Bom, nerds lindos, meus queridos vencedores, vamos para mais uma questão, nosso foco específica, a questão da UEL 2013. Vamos dar uma lidinha lá. Questão longa, hein? Observa, considere a figura a seguir, despreze qualquer tipo de atrito. Eu já vou voltar na figura, tá? Tem uma massa que é deslocada de A até B através de uma aceleração A. Quando chega em B, essa aceleração deixa de existir, e aí o corpo sobe o plano inclinado até atingir o ponto C. A gente vai voltar nessa figura já já. Vamos ler aqui, ó. Letra A. O móvel de massa mzão igual a 1.200 kg é uniformemente acelerado a partir do repouso em t igual a 0, atingindo B em t igual a 10, com velocidade de, atenção, olha lá, 108. Mas 108 o quê? Quilômetros por hora. A gente não pode trabalhar em quilômetro por hora, a gente tem que transformar, hein? Jogar em metro por segundo. Como é que fazia para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, hein? Lembra disso? Para transformar quilômetro por hora em metros por segundo. Lembra como é que se fazia, filho? Dividia por 3,6. Fácil, né? Aí, no caso aqui, essa velocidade dividindo por 3,6 vai dar 30, tá bem? Ele pede para a gente calcular a força resultante que atua no móvel de A até B. Então, vamos voltar na nossa figura, depois a gente lê a letra B, tá bem? Volta na nossa figura. Ó, a gente tem esse corpo de massa mzão igual a 1.200 kg, que é acelerado por essa aceleração A, de A até B. Ele é acelerado a partir do repouso, o V0 é igual a 0, né? Aí ele é acelerado de A até B em 10 segundos. Ele diz que durante esse trajeto passaram-se 10 segundos. Aí o carrinho chega aqui em B com uma velocidade de 30 metros por segundo. Observa lá. Observa que ele demorou 10 segundos para chegar lá embaixo, né? Com aquela velocidade de 30. Então, eu vou trabalhar do seguinte. Ele tem um V0 igual a 0, ele me deu o tempo, me deu a velocidade. Com essas três grandezas aqui, eu posso descobrir o quê, hein? Hein, nerds? Olha lá, letra A. Eu tenho a velocidade final, a inicial, aceleração, tempo. 30, 0, o A eu não sei, A o tempo, 10. Aí eu tive uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele não perguntou a aceleração, não. O que ele perguntou para a gente foi a força. Aí a gente vai lá e pega a segunda lei de Newton, o princípio fundamental, em que a força é má. Lembra que a força é má? Força resultante igual a ma. Aí eu tenho uma massa de 1.200 kg e uma aceleração de 3. Então eu tenho uma força resultante de 3 vezes 1.200, 3.600 newtons. Observa que a letra A foi até simples. A gente pegou e fez um move, V igual a V0 mais AT, uma equação de primeiro grau da velocidade, no movimento uniformemente variado. Colocamos o F igual a ma, força é má, segundo a lei de Newton, descobrimos a força de 3.600. Agora nós vamos para a letra B. Na letra B ele diz o seguinte, a letra B ele vai fazer agora a análise do plano inclinado, tá? No ponto B, a aceleração A do móvel deixa de existir. Aquela aceleração de 3, que nós achamos na letra A, deixa de existir. Calcule a distância BC percorrida pelo móvel, que é aquela distância no plano inclinado, lá na figura. Vou voltar à figura já já, você vai ver. Calcule a distância percorrida pelo móvel no plano inclinado, BC, sabendo que ele alcança o C no instante 15. Observe que ele está sempre falando de instante, né? Ele começa no 0, atinge o B no 10 e atinge o C no 15. Considerando G igual a 10, determine a energia mecânica total do móvel em C. Atenção, são duas perguntas, filho. Primeiro, ele quer saber quanto vale a distância percorrida. E depois, ele quer saber quanto vale a energia mecânica total do móvel em C. Apresente os cálculos realizados na resolução deste item. Então, vamos voltar agora na nossa figura. Volta aqui na nossa figura, para a gente perceber o seguinte. Nós tiramos a aceleração A não atua mais no corpo, no trajeto BC. Quando essa massa estiver aqui no trajeto BC, eu vou fazer o desenho dela aqui, ó, no plano inclinado, para a gente lembrar de uma análise importante no plano inclinado. Essa aqui é a nossa massa. Todo plano inclinado ele precisa de um eixo de referência para determinação dos vetores. O meu eixo de referência no plano inclinado ele deve ser
paralelo ao plano e perpendicular ao plano, tá? Então, o meu eixo de referência é esse aqui, ó. Esse é o meu eixo de referência no plano inclinado, tá vendo? Quando eu for marcar as minhas forças sobre o corpo, lembre-se que ele disse que não tinha atrito. Na verdade, vou até voltar ali no enunciado, eu acho que ele nem diz nada que não tenha atrito, né? Ele não menciona o atrito. Então, se não menciona o atrito, não tem atrito, sistema sem dissipação, tá legal? Sistema de energia conservada. Então, a gente tem apenas as forças atuantes. Peso, para cá, ó, e a normal, perpendicular. O próprio nome dela já diz, né? Normal porque é perpendicular, né? Normal porque é normal. Observa que a gente tem também o nosso triângulozinho retângulo ali, para a gente fazer a nossa determinação do ângulo. Olha só, se eu continuar aqui, ó, eu vou perceber um triângulozinho retângulo aqui em cima, olha, ele é retângulo aqui exatamente onde está o corpo, tá vendo? Exatamente aqui ele é retângulo. E aí aquele ângulozinho de 30 graus que está ali, ó, esse ângulozinho de 30 graus que está aqui, filhote, ele é igual a esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo, tá vendo? Então aqui eu tenho 30 graus também, ó. Com isso, eu vou ter agora duas componentes ou duas decomposições do vetor peso. Eu vou ter uma componente para cá e eu vou ter uma componente para cá, ó. São duas decomposições do peso, que a gente faz até um macetezinho para achar rapidamente essas componentes com os ângulos. Se eu pegar esse peso e jogar para lá, ó, eu vou acabar pegando o peso e jogando ele para o eixo que está normal, passando por cima do ângulo de 30, olha. Imagine que esse vetor em vermelho, ele fosse levado para o eixo vertical. Aí ele passa por cima do ângulo de 30, então aqui nós estaremos com o P cosseno 30. Agora, se eu colocar o meu peso para o outro eixo, se eu jogar o peso para o outro eixo aqui para cima, eu não vou passar por cima do ângulo de 30. Então aqui estaria a componente P sem o 30. Olha lá. Observe então que durante esse trajeto BC, a normal junto com o P cosseno no mesmo eixo em sentidos opostos se anulam, sobrando apenas o P seno. Dá uma olhada, ó. P seno sobrou. Então, no trajeto BC, só nesse trajeto, hein, filho? Porque a gente esquece agora o trajeto AB. Ele mandou a gente desprezar aquela aceleração do trajeto AB. Então, olhando para o trajeto BC, no trajeto, vou até escrever aqui, ó, desculpa, ó, no trajeto BC, o P seno de 30 é a única força que vai sobrar sobre o corpo. Então, ele vira a força resultante. O P seno vira a força resultante quando a gente faz a análise do plano inclinado, tá vendo? Porque a normal anula o P cosseno. Aliás, volta para mim aqui no minutinho. Toda vez que se analisa um plano inclinado, a gente sempre vai observar o ângulo de inclinação com a horizontal e igualar esse ângulo com o ângulo entre o peso e o eixo perpendicular ao plano inclinado, que é o mesmo eixo onde fica a normal. Tá? Sempre aqueles ângulos serão iguais. Então você pode acabar meio que guardando que paralelo ao plano inclinado a gente fica com a componente P seno do ângulo de inclinação. E perpendicular ao plano inclinado, P cosseno do ângulo de inclinação. E como nesse caso não tem mais nenhuma força além da normal e do peso, acaba que o P seno vira a força resultante sobre essa partícula. E em cima desse P seno eu vou conseguir descobrir a aceleração. E aí, descobrindo a aceleração vai ser constante, porque peso é constante. Seno é constante, aceleração é constante. Se a aceleração é constante, é move. Então eu vou fazer a análise do BC em move. Mas não vai ser um move na horizontal, vai ser um move inclinado. Mas eu tenho a aceleração da inclinação, então eu não preciso me preocupar com essa inclinação. Eu vou analisar tudo na inclinação do plano. Então esse P seno vira a força resultante, me dá a aceleração e eu trabalho com move. Muita atenção com o tempo. Ele quando chega em B, ele chega em 10 segundos. E quando ele chega em C, ele chega em 15. Então, na verdade, de B para C demorou quanto tempo? 5 segundos. Que isso, hein, nerd? Vamos voltar então lá para a gente terminar a questão, olha só. O meu P seno é a força resultante. Agora eu vou pegar com esse P seno
e a minha massa de 1.200, eu vou descobrir a minha aceleração. Vamos voltar para cá para a gente fazer uma continha no espacinho maior. Olha só. Eu tenho o seguinte, ó, letra B. Let it be. Eu tenho P seno de 30 igual à força resultante, que a força é má. Qual é a fórmula do peso, hein? mg. mg seno 30 é igual a ma. Filhão, tem massa dos dois lados. Lembra que a gente já falou sobre isso? Eu posso cortar a massa? Pode. Como é o nome da regra? Regra do regime. Cortam-se as massas. Aí eu acho a aceleração. A minha aceleração é g seno 30. Atenção, filhão. Quanto é que vale o g? G vale 10. E o seno 30? Meio. Então, a aceleração... 5 metros por segundo ao quadrado. Um detalhe, vamos voltar ali na nossa figura para você dar uma olhadinha, olha só. Um detalhe. Observa que o corpo, ele se mexe de B para C, tá vendo? Ele está subindo. E o P seno está para baixo. Esse P seno, ele acelera ou retarda o movimento? Hein, nerd? Não ouvi. Acelera ou retarda? Retarda. Então o movimento é retardado, Vidal. A gente aprende, olha, essa aceleração é constante. Se isso é constante, qual é o tipo de movimento? I like to move. Olha lá. Move. No move, ΔS igual V0T mais meio de AT ao quadrado. Filho, eu quero descobrir a distância BC, né? Então, ó, a distância BC vai ser igual. Filhão, vamos voltar lá na nossa figura de novo para a gente dar um arremate final. Observa, com que velocidade ele chegou em B, hein? Com que velocidade ele chegou em B? 30. Ele chegou em B no instante 10 e chegou em C no instante 15. Então, passaram-se 5 segundos. Então, o meu V0 é 30, o meu tempo vale 5, a minha aceleração é negativa. Não esquece que a minha aceleração tem que ser negativa, hein? Porque o movimento é retardado, hein? Substitui na equação e vamos resolver. Meu V0 é 30, meu tempo 5, menos, movimento retardado, filho, meio, 5 ao quadrado. Vamos ajeitar isso tudo aí, né? Aqui vai ficar o seguinte, ó, meu ΔS BC vai ficar o seguinte, ó, 150 menos... Bem, isso aqui é 5 ao cubo, né? 25, 125, 125 por 2. Olha lá. Isso vai dar 300 menos 125, que é 175. 175 por 2, eu acho a minha distância de 87,5 metros. Bem, ele não pedia só a distância. Vamos voltar aqui na pergunta da letra B para você perceber. Na letra B, ele pediu para a gente determinar a distância, olha lá, calcule a distância BC percorrida pelo móvel, sabendo-se que ele alcança C no instante 15, e considerando G igual a 10, determine a energia mecânica total do móvel, total em C. Atenção agora para a pergunta da segunda pergunta da letra B. Ele queria energia mecânica total em C. Vamos fazer uma nova figura lá, que aquela figura já está começando a ficar um pouco cheia de traços. E para não apagar, vamos fazer uma nova figura aqui. Observa só. Ele quer que a gente determine a energia mecânica aqui em cima, em C. Aqui em B, o bloquinho chegou lá em B com uma velocidade de 30 metros a cada segundo. E aí ele subiu. Quando ele chega em C, observa só. O ponto B, eu vou colocar aqui o meu referencial, olha aqui, ó, exatamente em B. Aqui vai ser o nosso nível 0. Meu nível 0 está bem ali, ó. Aí, quando ele chega em C, eu não sei, né? Aqui embaixo, ele tinha 30 metros por segundo de velocidade. Que ele foi subindo ali, ó, com 30 metros por segundo. Quando ele chega em C, eu não sei que velocidade ele tem, cara. Eu não faço ideia de que velocidade ele tem em C, né? Não sei nem se essa velocidade é 0, porque conforme ele vai subindo, vai diminuindo a velocidade, né? De repente pode ser até 0, eu não sei. E eu também não sei quanto mede essa altura aqui, olha aqui, filé. Olha aqui, nerd. Eu não faço ideia de quanto é essa altura. Mas não é tão difícil de determinar, não. Observa só, eu tenho o BC, né? O BC é a hipotenusa, e eu tenho também esse ângulo, né, que ele me deu aqui, ó, foi o ângulo de 30 graus, olha só. Né? Então, para determinar o H, eu vou trabalhar com esse triangulete aqui, ó. Observa que eu tenho um triangulão aqui, grandão, ó. Eu posso trabalhar com esse triângulo aqui. Observa que ele é um triângulo retângulo,
Olha só. Então eu posso trabalhar com esse triângulo retângulo fazendo seno, que é o oposto sobre a hipotenusa, que a hipotenusa é o BC, que eu acabei de descobrir o BC lá, olha lá, 87,5. E aí eu descubro o H, fazendo um seno eu descubro o H. E aí, como eu sei que BC também é move, eu também vou fazer a minha equação de novo, V igual a V0 mais AT, para descobrir a velocidade lá. Aí você vai falar assim, pô, Vidal, por que você está falando isso tudo? Pelo seguinte, ó, o que ele pediu foi a energia mecânica em C. Atenção aqui, ó, dá uma alocada em mim, olha para mim. Quando você vai falar de energia mecânica, a energia mecânica é energia de movimento. A energia mecânica ela é dividida em dois tipos, energia cinética e energia potencial. Essa potencial ela também pode ser de dois tipos, que é a potencial gravitacional e a potencial elástica. Nesse caso, ele quer a energia mecânica do ponto C. O ponto C ele pode ter velocidade, eu vou ter que descobrir que velocidade é, porque pode ser zero ou não, eu vou ter que descobrir a velo, tá? Dá até para a gente fazer mais ou menos de cabeça ali o valor, mas é desnecessário, porque eu não vou resolver assim. Você vai perceber que para fazer desse jeito eu vou dar muita volta. Eu vou utilizar um dos dados que ele me forneceu, que foi a falta do atrito, como não tem força dissipativa, eu vou usar essa característica de não ter força dissipativa e descobrir energia mecânica em outro lugar. Mas eu poderia descobrir energia mecânica no C. O problema vai ser o trabalho que dá para descobrir essa energia mecânica no C. Porque eu vou ter que descobrir a altura, por conta da energia potencial, gravitacional, por conta da altura, não tem potencial elástico, e eu vou ter que descobrir a velocidade do C. Então, para achar a energia mecânica no C, eu vou ter que achar a altura, fazendo um seno no triângulo, depois usar V igual a V0 mais AT, a equação do move, para achar a velocidade, para depois calcular a energia mecânica, fazendo energia cinética mais energia potencial. Só que um detalhe é que, como não tem atrito, a energia mecânica em C é igual à energia mecânica em B. Não tem dissipação. Então, no trajeto, na verdade, no trajeto AB, ele também não fala nada de atrito. Então, teoricamente, no trajeto AB, eu também não tenho dissipação. Então, eu não tenho dissipação em nenhum dos trajetos. Eu posso simplesmente agora igualar as energias mecânicas e descobrir quanto é que vale essa energia mecânica final. Eu vou trabalhar com a energia mecânica de B. Eu vou começar lá na energia mecânica de B, que vale 30 metros por segundo, lembra? Então, eu vou pegar aquela energia mecânica de B, que eu sei que é igual à energia mecânica de C, e descobrir o valor da energia mecânica de C lá. Volta lá para a nossa energia mecânica de B, olha bem. Eu quero a energia mecânica de C. A minha energia mecânica de C, eu sei que ela vale mvc ao quadrado sobre 2. Então, aqui estaria a primeira maneira de você achar a energia mecânica de C. Ó. mvc ao quadrado sobre 2 mais mgh. Seria a energia mecânica de C, que é a energia cinética da velocidade que ele tem, mais a energia gravitacional da altura que eu acharia fazendo o seno de 30. Só que se eu perceber, aqui no B, eu tenho uma energia mecânica aqui, ó, no B, que seria apenas a energia cinética. Olha só, que é o mv2 sobre 2 aqui sendo o B, tá vendo? Como eu sei que o sistema é sem atrito, a gente vai fazer então através da B, ó. Como não tem dissipação, né, não tem perda, não tem atrito, não tem nada, a gente pode determinar a energia mecânica de C em B. Então, como não tem dissipação, a energia mecânica de C, ó, é igual à energia mecânica de B, que é igual a mvb ao quadrado sobre 2. Quanto é que vale o M? O M valia 1.200, filé. Quanto é que vale VB? VB vale 30. Olha lá. Se o VB é 30, aqui vai ficar 30 ao quadrado sobre 2. Bem, 1.200 por 2 a gente pode cortar, né? Quanto é que dá 1.200 por 2? 1.200 por 2 dá 600. Então, aqui ó, vai ficar 600 nesse 1.200 por 2. Opa, 600. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 600 vezes 30 ao quadrado. Quanto é 30 ao quadrado? 30 ao quadrado é 900. 600 vezes 900. A energia mecânica de C, que é igual a de B, né? Eu calculei pela de B. Então, a energia mecânica de C ela vai ficar 600 vezes 900. 6 vezes 9, 54, mais 4 zerinhos. Então, eu teria 540 mil joules de energia. É isso, nerds. Com isso, a gente fecha mais uma questão tradicionalíssima e com muita força, muito esforço, muita perseverança a gente chega lá. Um beijo, foquem.